Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 232 volume do histórico. O raciocínio em prol do seu desenvolvimento, por a fase natural da natureza ser racional. Porque desde 1935 foi feita a união dos dois mundos em um só. O primeiro mundo unido com o segundo mundo. Essa é a causa da existência da energia racional estar ligada à natureza, desenvolvendo o raciocínio de todos, por a fase natural da natureza ser racional. Quem faz o carisma da pessoa é a energia que a pessoa está sob ela. Se a energia é boa, o carisma é bom. Se a pessoa é má, o carisma é mau. Se a pessoa é racional, o carisma é admirável, é o melhor possível. Às vezes, se a pessoa é feia, se torna até bonita, porque está envolvido numa energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. E é por isso que todos que estão ligados à energia racional passam por pessoas bonitas, pessoas lindas, porque está ligado à energia pura, limpa e perfeita. A pureza transmite a beleza nos feios, e os feios se tornam bonitos, se tornam lindos, se tornam belos, por estar envolvido na energia pura, limpa e perfeita. E é por isso que quando chega uma caravana em qualquer lugar da cultura racional, fazendo a propaganda, espanta as pessoas, por estarem envolvidos pela energia racional, a energia pura, limpa e perfeita. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer realçam fulgor em qualquer lugar, porque a energia é força poderosa. E a energia racional é uma das mais poderosas que existe, por ser do primeiro mundo. É a energia mais poderosa por ser pura, limpa e perfeita. Ligados a uma energia pura, limpa e perfeita, tem mesmo que se tornarem bonitos. Essa é a evolução correta e certa da natureza. Todos que já estão ligados à energia racional, com o raciocínio já bem desenvolvido, já estão com o passaporte do primeiro mundo para lá chegar. Porque já existem muitos leitores com o raciocínio bem desenvolvido e não parece, porque ainda não estão raciocinando de todo, por não estar totalmente o raciocínio desenvolvido. Mas, com o raciocínio já bem desenvolvido, já estão com o passaporte do primeiro mundo para voltarem ao primeiro mundo. Já estão com o passaporte de volta, por já estar com o raciocínio bem desenvolvido. E é isso que todos querem: voltar para o seu mundo de origem, voltar para de onde saíram, para dar esta caminhada do nada, para dar essa caminhada desse tudo aparente que nada é.
E por isso hoje, todos que passaram a se conhecer, muitos já estão estudando 3 livros por dia, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque quem já passou a se conhecer, não quer mais permanecer nesse segundo mundo como pensador, sofredor e imortal. Porque quem passou a se conhecer, o primeiro mundo, só quer voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. É por isso que muitos vencerão com a persistência na leitura. Persistir no bem de si mesmo é indício de bom caráter, por ser persistente para a verdadeira salvação de si mesmo. E é estudando a cultura racional que o raciocínio se desenvolve, por estar ligado à energia racional, por todo esse conhecimento ser feito pela energia racional. E por ser feito pela energia racional, desenvolve essas 4 partes do aparelho: o raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização da energia racional, que se materializou em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E depois dessa energia desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo, vivem para o primeiro mundo, o seu mundo de origem, um mundo racional. Vive somente para o primeiro mundo porque não aguenta mais a vida nesse segundo mundo, de sofrimentos, tormentos e martírios, e que não recompensa por todos terminarem em nada. Assim é a vida do nada. O sofrimento é terrível, é irresistível, e todos ansiosos para deixar de estar perdendo tempo nesse nada. Perdendo tempo porque todos e tudo termina em nada. Estão perdendo tempo na vida do nada. E por isso, todos querem voltar para o seu verdadeiro mundo, o primeiro mundo, o mundo racional, porque sabe que a vida nesse segundo mundo não adianta nada perder tempo com o nada, porque o resultado é terminar em nada. A vida do nada é uma vida vazia, e por ser vazia, termina em nada. Não adianta nada viver desta maneira. O que adianta é viver no seu verdadeiro mundo, o primeiro mundo, o mundo racional. Ser racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza, e não ser imperfeito, cheio de defeito, sofrer muito e depois de sofrer muito, terminar em nada. O prêmio do nada é nada. É uma vida inútil em que todos perdem tempo por ficarem iludidos pelas aparências, iludidos com as fantasias e iludidos pelas belezas artificiais e naturais.
e por estarem iludidos, perdem tempo com essa vida do nada e terminam em nada. Qual é o proveito dessa vida do nada? Nenhum, porque tudo e todos terminam em nada. Todos iludidos uns com os outros e de repente terminam em nada. Esse é o prêmio da matéria, o prêmio do magnético. É parecer aparentemente que tudo é e de repente nada ser, por terminar em nada. Porque enquanto estão iludidos pelo magnético, vão fazendo força para viver, até não poder mais. Até não poder mais, por quê? Porque termina em nada. Não adiantou nada a luta do nada pelo nada, por todos e tudo terminar em nada. Todos magnetizados pelo magnetismo dessa mecânica material, sendo dominados por esse magnetismo, mantendo as aparências como se tudo fosse e vendo que nada são, por terminarem em nada. Por tudo terminar da pior forma possível, por serem destruídos pelo sofrimento. A vida dos encantos do nada. Todos encantados por esse nada e vendo que esse nada, nada é. Por todos e tudo terminar em nada. Mas, por estarem encantados, o nada passou a ser tudo aparentemente. Todos vendo que o nada, nada é, por todos terminarem em nada. Mas um encantado é um absorvido pelo encanto do nada. E por estar absorvido pelo encanto do nada, julga o nada acima de tudo, para acabar terminando em nada. Para ver como o encanto cega todos de uma tal maneira que o nada aparentemente passa a tudo ser, e esse tudo de repente, o tudo, termina em nada. Quanta insensatez desse curso primário! Por ser um curso primário, é que vivem encantados pelo nada, ao passo que todos que já passaram a se conhecer estão desencantados e desiludidos desse nada, porque passou a conhecer o porquê da existência dele. Para ver, o desencanto do nada é para todos que já passaram a se conhecer. Vivem no nada, sabendo quem ele é, completando sua jornada aí no nada, para voltar a tudo ser, no primeiro mundo, o mundo racional. Quem passou a se conhecer e conhece o encanto diz: é verdade. Se não fosse o desencanto, estávamos perdidos, como muitos encantados estão, e não sabem de onde vieram, e nem para onde vão, e nem para onde irão, quando se transformarem em nada. O encanto foi preciso para a lapidação dos encantados. Para depois que os encantados fossem bem lapidados, preparados assim pelo encanto, preparados para serem recuperados pelo desencanto, que está nele o se conhecer. E todos que passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde são e sabem como voltar para de onde vieram.
sabem como voltar para o mundo racional. E por isso, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o mundo racional, o mundo de sua verdadeira origem, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Para ver, se não fosse o universo em desencanto, viviam todos desconhecidos de si mesmo, viviam todos sem se conhecer. Continuariam todos ligados a essas duas energias do chão e continuariam a se transformar aí no chão para classes inferiores, por estarem ligados nessas duas energias do chão. E por isso, o nome da cultura do desenvolvimento do raciocínio e da fase racional é um nome muito expressivo de união de toda a humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio. E por isso, o nome é Universo em Desencanto. Porque estavam todos encantados com a vida do pensamento sem ter solução. E por não ter solução, a solução era só toda imaginária. Criações enigmáticas, imaginárias. Criações misteriosas e imaginárias. E por isso, mantinha os mistérios, os fenômenos, os enigmas, os finitos e transfinitos, porque tudo era imaginário. Nas imaginações eram encerrados os mistérios, os enigmas e os fenômenos. E para o pensador a vida não tinha solução, porque o pensador não sabia por que era assim como é. Desconhecia a sua verdadeira origem, sem saber de onde veio, nem para onde ia. E por a vida do pensamento não ter solução, os pensadores achavam que a vida era essa mesma, mas vivendo em contradição consigo mesmo, porque ninguém suportava o sofrimento nem a morte. Todos faziam tudo para não morrer, porque tudo são mistérios, enigmas, fenômenos imaginários. Como ninguém suportava o sofrimento horroroso e pavoroso, por serem destruídos pelo sofrimento com doenças horríveis, doenças terríveis, doenças incuráveis. E todos expostos a todos esses males, não sabiam como se ver livre deles. E por isso eram destruídos por eles. E hoje, todos que passaram a se conhecer louvam o universo em desencanto, que veio abolir o sofrimento, a morte e o pranto, porque trouxe o conhecimento para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, para todos que já passaram a se conhecer, o desencanto tudo é. Trouxe a definição e a solução do sofrimento e da morte. Porque com o raciocínio desenvolvido, todos mudarão para o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E ligados ao encanto, se transformarão de animal racional para animal irracional,
porque tudo se transforma. E mesmo porque a fase do animal racional já terminou há muito, e há muito que está imperando a fase racional na natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso, o que quer dizer desencanto? Quer dizer salvação. Desencantou-se, salvou-se. Estava encantado como sofredor amargurado e condenado à morte sem solução. Esse é o encanto, a vida pavorosa e horrorosa de todos os males e de todo o sofrimento. E hoje, todos satisfeitos e maravilhados com o desencanto, dizendo: é verdade, até que a verdadeira solução chegou em nossas mãos. Chegou ao conhecimento dos que já passaram a se conhecer, que estavam encantados, que estavam perdendo tempo na vida do nada, na vida sem solução, a vida do encanto. E a vida do desencanto, a solução verdadeira. E por isso tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. A solução verdadeira, o universo em desencanto. No desencanto não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem coisas imaginárias, nem finitos, nem transfinitos. Existe tudo provado e comprovado com base, com lógica e com infinidade de provas e comprovações. No desencanto não existe o que existe no encanto, e por isso é desencanto. Desencanto é descrever a verdadeira forma natural de ser. E por isso, no desencanto só existe a arma do bem, de paz, amor, de fraternidade e de concórdia entre todos. Porque com o desenvolvimento do raciocínio está feita a união de todos universalmente. Aí brilhará a paz entre todos, a concórdia, a fraternidade e o amor ao próximo como a si mesmo, e fazer o bem e não olhar a quem. Para ver que no desencanto só existe a arma do bem, a arma da verdadeira salvação de todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. E no encanto completamente diferente, as armas do mal. E por isso, os encantados vivem num brigueiro infernal. E nesse brigueiro, destruindo uns aos outros, sem mais nem menos. Por causa deste nada, por todos e tudo terminar em nada. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão com o maior tesouro em suas mãos, que é o passaporte que está no desenvolvimento do raciocínio, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos por uma boca só. Se não fosse o universo em desencanto, continuaríamos encantados. Estaríamos perdidos com o progresso das transformações da natureza. Ainda mais dizendo: toda a humanidade é preciso conhecer o verdadeiro desígnio de sua vida,
para que volte à vida eterna, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Perdi tanto tempo encantado com a vida do nada. Já devia há mais tempo ter passado a me conhecer, para que meu raciocínio já estivesse mais desenvolvido do que está. Hoje, todos, com a persistência na leitura, vão se ligando à natureza e vencendo os duros momentos da vida do nada e passando por cima desse tudo aparente e chegando no seu verdadeiro mundo, o primeiro mundo, o mundo racional, por ter vencido as batalhas da vida do nada. E é por isso que a propaganda do universo em desencanto já está em todas as nações do mundo. Só está faltando a propaganda certa para que todos passem a se conhecer. Salve!